Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Eu não sei qual a hora que você está assistindo, mas aqui ainda é bom dia. Meu nome é Raíssa Chapoval, sou advogada e professora da disciplina de Direito Previdenciário. Hoje estudaremos juntos os crimes contra a Seguridade Social, tá? Então aí você já está percebendo que a gente está avançando bastante no teu conteúdo, né? No conteúdo do teu edital. Então vamos embora para o slide para a gente não perder tempo, né? Aí estão meus contatos, nosso Instagram, né, que é o Raíssa, que é o @chapoval.advocacia. Tem aí o meu WhatsApp, tá? Então, use esse WhatsApp com moderação, quando você realmente tiver alguma dúvida, tá bom? E o nosso e-mail, que é o chapoval.advocacia@gmail.com. E aí, eu já começo esse bloco fazendo uma introdução para você, né? Quais são os principais crimes? Gente, existem alguns tipos, né? Existem alguns tipos que falam sobre crimes contra a Seguridade Social. É importante estudá-los, aqueles que estão tipificados no nosso Código Penal. Vocês vão perceber que não existe um título único para esses crimes, né? Não existe crimes contra a Seguridade Social, não vai ter. Existem tipos que podem ser utilizados contra a Seguridade Social, que é justamente isso que a gente vai estudar, tá bom? Vamos lá. Os principais crimes contra a Seguridade Social podem ser divididos em dois grupos, ou seja, dois grandes grupos, tá? O estelionato e a falsificação de documentos, a sonegação e a apropriação indébita de tributos. Os dois primeiros crimes estão previstos no Código Penal, após a lei, né, de número 9.983 de 2000. E os outros dois últimos estão previstos na lei de que cuida do crime tributário, que é a Lei 8.137 de 90, tá? Os crimes contra a Seguridade Social, gente, normalmente são acompanhados de outros tipos penais, que foi justamente isso que eu falei para vocês. Não vai existir um título específico no Código Penal ou em qualquer outra legislação falando só sobre os crimes da Seguridade Social. Então, a gente faz nesse estudo, dessa aula aqui, uma coxa de retalhos, né? A gente vai pegando um tipo que está lá em determinada lei e outro tipo que está em outra lei, tá bom? Por isso que é importante você parar e estudar com calma essa aula, porque se você for tentar estudar sozinho, você vai se perder, tá certo? Sendo assim, especialmente para aqueles que estão estudando para o concurso do INSS, segue abaixo os principais crimes contra a Seguridade Social. Vejamos. O primeiro que eu coloquei aí é a apropriação indébita previdenciária, o que é essa apropriação indébita previdenciária, né? Se repercute na diminuição da arrecadação ocasionada pela apropriação indébita, né? Na apropriação indevida previdenciária. Esse tipo se faz presente no 168A do Código Penal e atinge em sua totalidade a Seguridade Social, que é o conjunto de meios utilizados pela sociedade para ter uma proteção plena. Vamos ver o que o texto normativo, né, vai dizer. Gente, lembrando que esse artigo, ele está lá no Código Penal, tá certo? Ele foi introduzido pela Lei 9.983 de 2000, tá certo? Mas ele está no Código Penal. Então, esse 168A, esse artigo estará lá no Código Penal, beleza? Vamos lá. Então, deixa eu dar outra observação aqui para vocês, né? Na nossa aula, gente, a gente não vai estudar o que é crime, tá? Eu parto do pressuposto que você sabe o que é um crime. Iremos estudar os núcleos que fazem parte desse tipo penal, tá certo? O crime que a gente vai estudar aqui é o crime já tipificado contra a Seguridade Social. Tá bom? Então, vamos lá para o primeiro, que é a propriedade indébita previdenciária.
deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional. Então, só aí, gente, eu já tenho várias informações. Então, deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes. Quem é, gente, que faz esse tipo de... Quem é que faz esse tipo de crime, né? Quem é que comete esse tipo de crime? Geralmente são as empresas, né? São as empresas que deixam de repassar o que é recolhido. Vocês percebem isso? Percebam que é um crime formal. Ele não exige um resultado, né? O resultado é a simples omissão. Percebam também que é um crime omissivo. Ele não exige uma conduta. A conduta é simplesmente deixar de fazer. A partir do momento que você deixa de encaminhar à Previdência Social aquele tributo que era devido à Previdência, à Seguridade Social, melhor dizendo, você está cometendo um ato ilícito, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vou colocar aqui... Eu sempre gosto de fazer o seguinte, gente, quando eu estou trabalhando com crimes, nesse assunto, principalmente, dá para a gente colocar fazer um mapa mental juntos, tá certo? Então, vamos lá. O primeiro é apropriação. Apropriação indébita, previdenciária. Essa apropriação indébita, gente, previdenciária, ela é um crime formal, tá bom? Ela é um crime formal, pois não exige um resultado, né? A conduta, ou melhor dizendo, a não conduta, porque nesse crime, nesse tipo penal é um crime por omissão, é simplesmente deixar de fazer. Você não exige, olha, a falta desse recolhimento vai ensejar um problema, né? Um déficit previdenciário. Não, pouco importa se vai existir ou não déficit previdenciário, que acontece, né? Mas a lei só exige o deixar de repassar. Então, o tipo o núcleo desse crime é o deixar de fazer. Deixar de repassar. Tá bom? Deixar de repassar. Assim sendo, é um crime formal, pois não é um crime material, não vai exigir um resultado. Um crime formal e é um crime por omissão. Tá? Um crime por omissão. No prazo e forma legal. Então, percebam, se você faz fora do prazo, você está cometendo ilícito. E se você faz de forma equivocada, você também está cometendo ilícito, tá certo? Então, deve ser feito... Deve ser feito no prazo legal. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar isso aqui com a canetinha azul, porque minha canetinha preta está querendo falhar e eu não quero que fique uma bagaceira aqui não, sabe? Deixa eu colocar direitinho. O núcleo é deixar de repassar, tá? Pronto, deixar de repassar. Dessa informação, desse núcleo, desse verbo, não é o verbo, o crime não é o verbo, não é isso? Vocês estudaram isso em direito penal. Eu estudei e olha que eu não gosto de direito penal, mas eu sei que você que estuda para concurso geralmente gosta. Núcleo, deixar de fazer, é o verbo. Dessa informação eu sei que é um crime formal, pois não exige resultado, e é um crime por omissão, tá? Pois não exige conduta. O simples ato de deixar de fazer já enseja o quê? Já enseja o crime. Já realiza o tipo, já realiza o núcleo. E aí você já comete o crime. Falei para vocês também que deve ser feito no prazo
legal. Então, a tua questão de prova, ela pode dizer, mas eu recolhi fora do prazo. Eu repassei esse recolhimento fora do prazo. Cometeu o ilícito? Cometeu, tá? Muitas vezes, a questão ela vai trazer uma historinha bem bonitinha, sabe? Muitas vezes a questão vai fazer, olha, João teve um problema, e aí ele já tinha recolhido, mas ele não tinha repassado ainda, porque o prazo era até o dia 16, ele ainda estava no dia 10. Só que quando foi no dia 15, ele teve um acidente, não sei o quê. Gente, não repassou no prazo legal ou convencional, enseja o tipo penal. Acabou, entendeu? Não vamos seguir a lei, não vamos viajar muito na hora da prova, não. Tem que ser feito no prazo legal e forma. E da devida forma. Perdão. Na devida forma e aqui legal ou convencional, tá? Por que legal ou convencional? Às vezes existem algum contrato, tá? Algum ato normativo que fale quando é ou a forma que se dá esse repasse, tá certo? Não existe uma lei no sentido estrito, né? Explicando como é essa forma, mas existe algum ato normativo, enfim. E aí você vai ter que se espelhar nesse ato normativo para mostrar e para fazer esse repasse, tá certo? Tanto para fazer o recolhimento como para fazer o repasse desse recolhimento. Caso assim não faça, o que vai acontecer? Você vai estar cometendo um ato ilícito, tá certo? Beleza? Vamos aqui. Então, vamos ler de novo o artigo, que é para que fixe bem na cabeça de vocês. Uma das coisas mais importantes do artigo, gente, é o caput, né? Então, a gente tem que ler direitinho, porque senão... Vamos lá. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional, tá? A pena, gente, é reclusão, então veja aí que já é uma pena já é um crime severo, né, que ele já começa com reclusão. A pena é punida com reclusão de 2 a 5 anos e multa, certo? 2 a 5 anos e multa, tá? Deixa eu colocar essa observação também lá no nosso quadro, tá bom? A pena, isso tudo aqui, gente, é o tipo, tá? É o crime, tá? E aqui vai ser a pena. Tá dando para ver daí? Tá dando, né? E aqui será a pena. A pena, ela é punida, né? Com reclusão de 2 a 5 anos e multa. Vê que é uma coisa séria, tá bom, gente? Não é fácil isso daqui, não. E multa, né? Existem alguns crimes que dão a possibilidade de ser o crime... existem alguns tipos penais que dão a possibilidade de ser punido com a restrição, né, da sua liberdade ou multa. Nesse caso aqui é multa, tá? E percebam também que é punido com reclusão, que significa dizer que tem que começar em regime fechado. Então, isso é bem severo, tá bom? Beleza? E multa, tá? Se você não fizer o recolhimento, se você não repassar esse recolhimento no prazo legal e da forma legal ou convencional, você está cometendo este ilícito. Vamos lá para os parágrafos para estudarmos as observações. Nas mesmas penas, incorre quem deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à Seguridade Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a assegurados, a terceiros ou arrecadada do público.
Então, você perceba, gente, vai também incorrer nesse mesmo tipo penal quem deixar de recolher, tá certo? 2. Recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. 3. Pagar benefício devido ao segurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsadas à empresa pela Previdência Social. O parágrafo 2º vai continuar dizendo: é extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. Então, percebam, gente, isso é uma possibilidade, né? Isso é uma possibilidade que o agente tem de se redimir, né? É extinta a punibilidade. Então, vocês sabem, né? Quando eu falo que extingue a punibilidade, não é o crime que será extinto, não é o crime vai acontecer, mas você não será punido por esse crime. Vocês percebem? O crime ele vai existir, mas você não será punido. Então, você não vai sofrer nem multa, nem uma possível restrição de sua liberdade, né? Mas veja, para que isso aconteça, o agente deve chegar e falar: olha, eu tô aqui com dinheiro, não recolhi, eu reconheço, eu confesso que eu estou errado, tô aqui com dinheiro, vou fazer esse repasse agora da forma correta. Tá? Isso é uma possibilidade para que o agente não venha a sofrer uma sanção diante do crime, diante do ilícito, né, que ele já havia cometido. Parágrafo 3º diz o seguinte: é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que percebam o seguinte, gente, eu falei para vocês que alguns crimes, quando eu tenho, ao invés do i, quando eu tenho ou, tá certo? O juiz ele pode, né, punir só com a pena de restrição de liberdade ou punir só com a multa, tá certo? Nesse caso, eu não tenho um ou, eu tenho um i. Quando eu falo um i, é a pena mais a multa. É a restrição de liberdade de 2 a 5 anos mais a multa, tá certo? Só que aí, o nosso legislador, muito bonzinho, ele coloca a possibilidade de aplicar somente a de multa se o agente for primário, de bons antecedentes. Isso é a forma, gente, de não punir quem comete esse ato, tá? Quem comete esse ato ilícito. Porque o próprio tipo penal, ele deixa claro que tem que ser os dois, né? Ele é punida, esse crime ele é punido, a pena é a reclusão e multa, certo? É isso. Mas aí, pensando que deve ser muito severo esse tipo de pena, o próprio legislador coloca essa observação, né? Essa opção, né? Se o juiz, e aí você percebe que vai depender do entendimento do juiz, vai depender do dia como o juiz se acorda, enfim, bora lá. E aí o parágrafo 3º fala: é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes. Desde que, inciso 1º, tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o
pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórias. Ou, inciso 2, o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social Administrativa, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Tá? O parágrafo 4º vai informar que a faculdade prevista, ou seja, essa opção, né, prevista no parágrafo 3º, que foi esse parágrafo que a gente acabou de ler, que é justamente essa faculdade que o juiz tem de aplicar, deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa, ele não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido administrativamente, como sendo mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais, tá bom? Gente, agora entraremos em outro tipo penal, que está lá no artigo 337-A, tá? Do nosso Código Penal, que tipifica a sonegação, tá? Essa sonegação de contribuição previdenciária. Veja só, uma coisa é a apropriação indébita previdenciária. Na apropriação indébita previdenciária, eu faço o recolhimento, só que eu deixo de fazer. Eu deixo de fazer o repasse. Eu deixo de fazer o repasse da forma certa. Eu deixo de fazer o repasse da forma e no prazo legal ou convencional. Mas aqui, na sonegação de contribuição previdenciária, eu tenho outra situação. Eu sonego essa contribuição, tá bom? Bora lá. A consumação ocorrerá no momento em que a GFIP ou GPS for recebida pelo órgão arrecadador. Então, vejam só, é um crime já com resultado, né? Admite-se a tentativa, mas não existe a possibilidade de figura culposa. Isso daqui é muito importante. Vamos lá para o artigo 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Então, vamos lá para a gente colocar aqui no quadro, para a gente trabalhar esse tipo aqui. Deixa eu mostrar para vocês, né? Vamos lá, gente. Aí a gente já está na sonegação de contribuição previdenciária. Sonegação de contribuição previdenciária. Vocês percebam que existe mais de um verbo, não é isso? Eu imagino vocês respondendo, gente, na minha cabeça. Eu imagino vocês respondendo. Vê só. Suprimir ou reduzir. Suprimir ou reduzir o núcleo, que é o verbo, que são os verbos, núcleo, suprimir ou reduzir. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas. Tá? Então, a gente vai ler e vai colocar no quadro. Eu quero que vocês terminem isso daqui com um mapa mental aí na cabeça de vocês, no material de vocês, para que vocês possam revisar e revisando. Omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previstos pela legislação previdenciária, segurados empregados, empresário, trabalhador avulso, trabalhador autônomo, ou a este equiparado que lhe prestem serviços. Qual é a situação, gente? Eu tenho uma empresa, vocês sabem, a gente já estudou isso, né? Existe toda a contribuição patronal, que realmente ser empresário aqui nesse Brasil não é fácil. E em razão disso, existe muita sonegação fiscal.
tá? Estou dizendo que é certo, não. Mas existe, né? Existe muita sonegação. Então, imagina só a situação. Você tem empregado na sua empresa, você tem trabalhador avulso, você tem várias pessoas que prestam serviço para você e você tem que colocar essas pessoas na sua folha de pagamento, para que dessa folha de pagamento saia a contribuição, que é a contribuição, o percentual, a alíquota da contribuição patronal. Só que, digamos que, porventura, alguém preste serviço a mim, só que eu não coloco na minha folha. Se eu não coloco essa pessoa na minha folha, eu deixo de pagar um percentual dessa prestação de serviço à Previdência. Então, eu estou suprimindo. Ou, por outra, a pessoa presta o serviço para mim por R$1.000. E aí eu digo, olha, me passa a nota fiscal que tu prestou serviço a mim por 500, eu te dou 1.000, tá? Mas tu diz que foi a 500. Porque quando eu colocar na folha, eu vou ter que pagar 20% em cima de 500 e não 20% em cima de 1.000, né? Se eu pago 20% em cima de 1.000, vai R$200, não é isso? Se eu pago 20% em cima de 500, vai R$100, então vai menos, né? Nesse caso, eu estaria reduzindo, tá certo? Essa contribuição. Vamos lá para os outros incisos. Deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou das devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços. 3. Omitir total ou parcialmente receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias. Então, vocês percebam, gente, que a gente tem várias situações, tá certo? Eu vou colocar aqui as situações, tá? O inciso primeiro, ele vai falar da omissão na folha de pagamento, né? A omissão na folha de pagamento. Coloca assim, gente, porque fica mais fácil de você ir lembrando, né? Omissão na folha de pagamento. 2. Vai ensejar quando ele deixar de lançar mensalmente. Então, deixar de lançar mensalmente. E o terceiro também é uma omissão. Omissão de cunho total ou parcial das receitas. Então, é justamente o primeiro exemplo que eu dei para vocês. Quando eu deixo de colocar na minha folha de pagamento aquele trabalho, aquela prestação de serviço que assim foi realizada, tá certo? Vamos lá. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos e multa, tá? A pena é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Tá? 2 a 5 anos e multa. Beleza, gente? Vamos lá para o nosso slide. De novo. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Vamos ver. Gente, eu vou dar uma parada agora, porque já estamos quase virando o bloco, e aí eu tenho que começar a falar dos parágrafos, e eu não queria parar, tá bom? Então, até daqui a pouquinho, tá certo?